Velhos tempos. Boa noite, meu querido Hélio Araújo. Boa noite a todos aí da Capital Rio. Tudo bem? Um prazer estar falando com você aqui, Carlinhos. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, né? Apesar de, enfim, estarmos vivendo... Como vai a quarentena? Estamos vivendo esse período aí complicado no mundo inteiro, torcendo para que as coisas, né, enfim, passem mais rápido, que a gente aqui não tenha números tão grandiosos como em outros países. Então, estamos rezando aí para que isso tudo passe o mais rápido possível. Hélio, fala um pouquinho da sua vida profissional como jornalista, quando você começou. Vamos lá. Boa noite. Beleza, não, enfim, a vida profissional, me formei jornalista há alguns anos, enfim, um pouquinho, e ao longo dessa minha vida fui repórter policial, fui repórter esportivo, cobri Copa do Mundo, depois entrei para assessoria de imprensa, enfim, longos anos fazendo paralelamente assessoria de imprensa e redação, e aí agora, enfim, estou na Rio TV Câmara, que é a televisão, a emissora de TV da... Vai falando aí sobre sua vida profissional? Tá. E ao longo dessa minha vida fui repórter policial, fui repórter esportivo, depois entrei para assessoria de imprensa, enfim, muitos anos fazendo paralelamente assessoria de imprensa e redação, e aí agora, enfim, estou na Rio TV Câmara, que é a televisão. João, estou sem som. Tá ruim. Deu problema técnico aí, cara. Estou sem áudio. Hélio, fala um pouquinho sobre a TV Câmara. A Rio TV Câmara é a emissora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ela tem como principal objetivo transmitir as sessões plenárias, as comissões, os debates públicos, as audiências. Paralelamente, a gente faz matéria de cidade, mostrando um pouco do que acontece no Rio de Janeiro em termos turísticos, economia, gastronomia, um pouquinho de cada coisa. Arquitetura, enfim, mobilidade urbana. Hélio, o que você está achando desse problema do coronavírus no Brasil? Meu amigo, isso é um problema mundial, enfim. Aqui no Brasil, hoje mesmo, a gente está vendo aí, o Brasil já chegou a mais de 85 mil casos, cerca de 6 mil mortes, Rio de Janeiro aí com 9.500 casos, quase 900 mortes, enfim. Realmente é o que a gente tem visto, que exemplo de alguns países lá fora, o que realmente consegue segurar isso é o isolamento. Se as pessoas não compreenderem que tem que ficar em casa para poder... as pessoas terem que ficar em casa para poder combater isso, realmente fica difícil. Hélio, deixa eu dar uma boa noite ao meu diretor de marketing, que também está na linha, o publicitário Paulo Roberto Costa. Boa noite, Paulo. Alô, Paulo. Oi, Paulo. Hélio, vamos continuar com o Hélio. Ah, sim, perdão, eu estava com... Oi, Paulo. Boa noite, meu querido. Boa noite, desculpe aí a falha técnica. Não, eu estava falando da importância, né, dessa questão de... O Hélio deve conhecer o Paulo. E o Paulo trabalhou
na SUAM, trabalhou em várias faculdades, na Estácio. Deve conhecer o Paulo. Trabalhei na área educacional e ultimamente eu abri uma empresa, trabalhei também na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. E hoje agora a gente está com esse projeto aí com a TV Capital de trabalhar com marketing e inovação da TV. Mas como eu estava falando, essa importância da mídia, né, na íntegra, que é a TV Câmara, de forma geral, porque você não tem como manipular, né? Então, e nem criar certas interpretações. Porque é na íntegra, você mostra o que está rolando na íntegra. E eu acho importante. Uma das coisas que eu faço, uma coisa antiga até, uma prática, é ouvir a famosa Voz do Brasil. Eu sei que é da federação, né, tudo mais, mas são notícias que não noticiam em outros meios de comunicação, ou seja, não tem importância. Paulo, fala um pouquinho de marketing aí. Por não terem Tô sem som. Voltou o som. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo, Paulo. Eu queria você entendeu mais ou menos a lógica dessa visão da importância, né, de passar a informação na íntegra sem que seja feito um filtro, né, da redação de um jornal que, na verdade, tem interesses comerciais. Eu queria um pouco aí dessa opinião do senhor, o que você acha melhor. Hélio! Oi. E o que você está achando também do isolamento social? Rapaz, o isolamento social, como eu estava dizendo antes, enfim, ele é necessário. Sem ele, realmente, vai ficar difícil de combater a Covid-19. Enfim, agora mesmo aqui no Rio de Janeiro, tanto o Estado quanto o município, o governador e o prefeito esticaram um pouco mais esse isolamento. Vamos ver até quando, né? Os dois até dia 11 ou dia 15, mas acho que vai ter que se fazer um pouco mais à frente, né? Colocar um pouco mais à frente esse isolamento. Respondendo aqui ao Paulo estava falando do marketing, de notícia, o som estava um pouquinho ruim ali no início, Paulo, em relação à sua pergunta, mas eu consegui pegar, acho que o final dela, você falando da importância da Voz do Brasil, de umas notícias que a gente não vê nas rádios, né, ditas comerciais, em veículos de comunicação que efetivamente vivem da publicidade. E aí são notícias, algumas delas, a maioria, né, notícias inéditas, notícias que realmente elas não têm, vamos dizer assim, você não encontra em qualquer veículo, né? São coisas bem exclusivas, são notícias, muita gente até nem dá tanta importância, porque acaba... é o tipo de coisa que, assim, muita gente reclamava da Voz do Brasil e outras coisas por considerar uma coisa chata. O pessoal, pô, isso é muito chato de você ouvir, é muito chato disso, aquilo. Mas o problema se você conseguir trabalhar direito esse tipo de informação, você consegue que tenha um público, né? Você consegue que tenha gente que goste de ouvir aquilo. Se realmente você ficar, talvez, fazendo uma coisa muito baseado somente na notícia, sem entre as notícias, mesmo que elas sejam um pouco mais, vamos dizer assim, eu não vou dizer pesadas, mas às vezes tem umas notícias que você ouvir, sei lá, 10, 15, 20 minutos, só notícias, você acaba ficando meio perdido com tanta informação que você recebe ao mesmo tempo. Então tem que ter um pouco de criatividade para justamente passar essas notícias. Acho que você pode criar blocos, pode criar algumas coisas para que esse tipo de notícia, estilo a Voz do Brasil, ele seja, tenha um dinamismo melhor, para que quem esteja ouvindo não fique, vamos dizer, entediado, né? Às vezes a coisa acaba ficando meio chata para quem está ouvindo. Então, enfim, mas é a finalidade daquele tipo de horário, é a finalidade daquele tipo de programa, que não é o mesmo de uma rádio comercial. Não sei se eu te respondi aí bem o que você queria, que eu não peguei no início. Sim, é isso mesmo, eu entendo como o senhor falou. Então tem notícias assim, até interessantes, até muito curiosas. Até. Outro dia eu vi na Voz do Brasil falando na parte do judiciário, né,
Supremo Tribunal Federal, falando de algumas decisões que... Teu som tá ruim, Paulo. Teu som tá ruim. Ficou sem som. Ô, Hélio. Oi, fala, Carlinhos. Vamos falar um pouquinho de educação. Você foi professor universitário também, né? Ou ainda né? Não, ainda sou. Dou aula ainda de... E dá aula lá na Pinheiro Guimarães, né? Sim. Já dei aula na Estácio. Hoje em dia, desde 2007, eu estou na Pinheiro Guimarães, lá no campus do Catete, é o único lugar onde tem a faculdade, o colégio que tem em vários lugares. E a gente está lá à noite, enfim. Inclusive também inovando por conta dessa quarentena com aulas virtuais, né, que é para ver se os alunos não... Hélio, você é a favor do diploma? Sim, claro, eu sou amplamente, 100, 200, 1000% a favor do diploma. Sou jornalista por formação, então eu defendo o diploma sempre. Diploma e registro, acho que são duas coisas que, enfim, não devem deixar de existir para algumas profissões, a de jornalista principalmente. Paulo, você acha? Paulo Roberto, o que você acha do diploma? Eu acho que caiu a conexão do Paulo, hein, o Carlinhos. Ele sumiu da tela aí. Vamos dar a opinião do Paulo Roberto. Cadê o Paulo? Paulo saiu? Acho que caiu a conexão dele, Carlinhos. Hélio, o que você está achando desses novos jornalistas profissionais, essa rapaziada nova que está saindo agora? Você acha que estão com bagagem? Ô, Carlinhos, o grande negócio é o seguinte, enfim, a gente não Você pode como professor, a gente não pode dizer que eles estão saindo com bagagem, porque, sei lá, 90% ali nunca passou nem por uma redação ainda, não conseguiram estágio, não conseguiram espaço. Então, a bagagem, eles ainda não têm, mas eles já têm conhecimento passado pela faculdade para poder enfrentar o dia a dia na redação. É claro que eles vão contar com o apoio das pessoas que já estão nas redações, os mais experientes, né? Não falo só redação de jornal, revista, rádio, TV, mas hoje, principalmente, de assessoria de comunicação de imprensa e até mesmo os produtores de conteúdo para redes sociais, internet, essas coisas todas. Então, assim, bagagem, realmente, eles ainda não têm. Eles estão saindo da faculdade, a maioria, e alguns nem passaram por redação ainda. Vão ter que pegar essa experiência no dia a dia, ali, vivendo realmente, vivenciando o que acontece. Mas, enfim, é isso. As faculdades... O que você acha que está faltando no curso de comunicação social? Não posso responder por todos os cursos, Carlinhos. Não sei realmente. Enfim, a gente segue o que o MEC nos determina, tem a grade, etc. e tal. Eu sinto falta, ao longo da minha vida, eu ser assessor de imprensa paralelamente à redação, eu sempre fiz as duas coisas, eu sinto que tem muitas faculdades que não têm cadeira de assessoria de imprensa. Eles não dão essa disciplina. Então, como o mercado hoje em dia, a assessoria de imprensa responde por 60%, 70% do mercado de jornalismo no país, eu acho que deveria realmente ser um pouco mais focado em assessoria de imprensa, de comunicação, para que o jornalista saísse um pouco mais preparado nesse aspecto. É isso aí. Você... Fala mais um pouquinho da TV Câmara. Como funciona a TV Câmara? É ligado a algum canal da NES? Vamos lá, então. A Rio TV Câmara ela tem o canal 12 da NET, né, que é um canal, ele é dividido com a Câmara Municipal e a Alerj. São divididos, isso é uma lei que estipula que tem os canais da Câmara da Capital e da Assembleia Legislativa do Estado. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente divide com a Alerj, a gente fica de meia-noite às 10 da manhã, todo dia, no canal 12 da NET, e segundas e sextas, das 14 às 19 horas. A gente tem, né, enfim, fora isso, a gente tem o YouTube, que a gente passa as sessões, passa tudo o que a gente tem condições de passar
a gente passa sessão, audiência pública, algumas coisas a gente passa ao vivo no YouTube. Então, nesse período, a gente tem um telejornal que entra no ar 00:15, que é feito durante o dia. Eu tive a satisfação de conhecer a TV Câmara, achei uma emissora legal. Vocês estão de parabéns lá. Obrigado. A gente está tentando fazer um trabalho, enfim, mostrando efetivamente o que os vereadores do Rio de Janeiro fazem, né, em prol da cidade e o que a cidade tem. A gente não fica só restrito ao que acontece no Legislativo lá. A gente também mostra várias outras situações na cidade. A parte de turismo, a parte de economia, a parte de gastronomia, a parte de mobilidade urbana, problemas e etc. Para que, inclusive, aponte para os vereadores elaborarem leis que possam ajudar a melhorar a cidade. Então, a TV, enfim, a gente consegue colocar vários produtos. Hoje mesmo, a gente está por conta dessa quarentena, a gente está trabalhando de home office, as pessoas estão em casa, a gente tem uma dificuldade muito maior, porque a televisão precisa de equipamento para ir para a rua, para fazer. A gente está fazendo, como nós agora aqui conversando, fazendo várias entrevistas por Zoom, né, pela internet, sala de bate-papo. Hélio, como é feita a produção dos programas lá, da TV Câmara? É feito como em qualquer outra produção de TV. Normalmente, os produtores, enfim, fazem contato, né, tem reunião de pauta, a gente, na reunião de pauta, decide... Bom, os vereadores que fazem os programas, não, né? Os vereadores não têm nenhuma ingerência na TV. A gente cobre o dia a dia dos vereadores, mas eles não têm nenhuma ingerência na TV. A TV, ela trabalha, enfim, é um organismo para cobrir, para transmitir jornalismo. As pessoas ficam de fora. Oi? Gostaria de saber como funciona a TV Câmara. Aí você está falando para meus ouvintes o funcionamento da TV Câmara. Então, exatamente. A TV, a gente tem uma reunião de pauta em que a gente decide os assuntos que vão ser cobertos, tratados, né, durante a semana, com prioridade para as sessões plenárias, para as audiências públicas, para os debates públicos e para as CPIs. Então, quando tem esse tipo de atividade, isso aí é prioridade na casa. E fora isso, a gente tem toda essa cobertura, né, que a gente faz de outros assuntos. Então, a gente tem uma reunião de pauta, a gente conversa sobre os assuntos, são colocadas várias sugestões, várias coisas, e aí a gente define, não, isso a gente tem como fazer, isso não tem como fazer, isso a gente pode fazer, algumas outras coisas não pode fazer. E aí a gente vai, e depois a produção, né, enfim, definidas as pautas, os produtores entram em contato com as pessoas a serem entrevistadas e tudo, marcam, nós temos um estúdio, as pessoas podem ir ao estúdio quando estivermos de volta da quarentena, né? As pessoas podem ir ao estúdio, ou senão a gente faz no próprio Palácio Pedro Ernesto, na rua, onde der para a gente fazer, e a gente faz as matérias. É isso aí. Fala um pouquinho sobre a sua vida profissional, já está quase terminando o programa é curto. Fala mais um pouquinho da sua vida profissional como mestre, professor. Enfim, desculpa. Enfim, na faculdade a gente está enfrentando agora, principalmente os mais experientes, vamos chamar assim, a novidade de ter que fazer aula virtual, fazendo provas, aplicando provas, fazendo presença e tudo virtualmente, porque os alunos, a gente não está indo na faculdade, os alunos também não. Isso aí criou uma nova situação para, enfim, tanto professores quanto estudantes. A gente não sabe até quando vai isso, daqui a pouco está terminando o semestre e a gente tem que ver se isso vai continuar, vai parar, enfim. Mas a gente sabe que a pandemia está aí, é um problema muito grande. Você sabe, por exemplo, que eu sou peregrino, que eu faço caminho de Santiago de Compostela, e nesse momento, por exemplo, só para você ter ideia de como essa coisa está no mundo inteiro, o caminho de Santiago de Compostela está completamente parado, fechado, não tem nenhum albergue, a Catedral de Santiago está fechada, não tem ninguém fazendo o caminho de Santiago. Então, uma coisa que, em tese, poderia ser feita porque a pessoa está caminhando praticamente sozinha, você anda quilômetros e quilômetros, né, sozinho, não teria nem ter contato com ninguém, mas na realidade, enfim, não tem onde ficar albergado, você não tem onde ficar, então não tem como realmente fazer. Isso acaba atingindo milhares de pessoas. No ano passado, 350 mil pessoas fizeram o caminho de Santiago de Compostela. Então, está todo mundo esperando, né,
como é que vai ficar isso tudo, para ver como vai ser o mundo depois que isso tudo passar. Está todo mundo na expectativa, a gente torcendo para que isso seja, enfim, passe o mais rápido possível, que faça um número cada vez menor de vítimas, para que depois, quando a gente voltar, a gente volte, de repente, um mundo bem melhor. Né? Ô, Hélio, amanhã, às 9 horas, eu vou ter o recebimento de Jorge Luperce, que é o filho de Luperce Miranda. Na segunda-feira, a poeta Marisa Sorriso. Na terça-feira, Nelson Rocha, que é o radialista lá da Bahia. O meu diretor de jurídico da capital, na quinta-feira, Pascoal Moggioli. César Pinho também, na quinta-feira. E no dia 8, professor Adilson Samora, da Estácio Sá. Essa que é a agenda do programa Carlos Rocha, na TV. Agenda cheia, Carlos. Parabéns, enfim, com convidados aí de alto nível. E até o final do mês eu pretendo fazer uma entrevista com Marcelo Calero, deputado federal. O negócio é esse, né? Enfim, você tem que colocar aí, você é um cara capaz, competente, conhece isso como ninguém, fica até mais fácil de você fazer isso, né? Então, daí parabéns aí pelo programa. Hélio, eu quero agradecer a sua presença. Desculpe a falha técnica que teve no início. Sem problema, eu que agradeço. Você conhece que é televisão? Você sabe que é televisão. Sim. Eu que agradeço aí e me coloco à disposição. Sempre que você quiser, pode me convidar que a gente está aí para poder colaborar. Tá ok. O programa Carlos Rocha volta amanhã às 21 horas pela capitalrio.com. Tchau, tchau.